aplicar ou não aplicar provas, testar ou não testar os alunos. Será que prova é a melhor maneira de avaliarmos os nossos alunos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Beth Vasconcelos e você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que ensina você a ser um professor que ensina de verdade, um professor de valor e que é valorizado por isso. O tema de hoje não é um tema simples e a gente precisa realmente avaliar vários aspectos. A primeira questão que a gente tem que pensar é em qual contexto nós estamos inseridos. Porque se você trabalha em uma instituição, em uma escola, em um curso no qual a prova é mandatória, você não tem muito o que questionar. Você vai ser obrigado a aplicar um teste, a aplicar uma prova, a avaliar o seu aluno através dessa metodologia, já que você está em uma instituição que optou por aplicar provas nos seus alunos. Então, esse é o primeiro aspecto que você precisa levar em consideração. Um outro aspecto muito determinante nessa questão é a faixa etária com a qual você está trabalhando. Por quê? Se você está trabalhando com criança, com adolescente, fazer provas é algo que está absolutamente dentro do contexto deles, da maioria deles, né? A maioria das escolas, a maioria dos cursos optam por ter um sistema de avaliação através de provas. Então, isso já faz muito parte do dia a dia dessa faixa etária. Quando você trabalha com adultos que já estão há algum tempo distante da sala de aula, né, que já não são alunos há algum tempo, eles podem ter já um distanciamento desse hábito de ser avaliado, de fazer provas. Então, esse é um aspecto que você precisa considerar também. Mas então, vamos lá. Vamos imaginar primeiro, eu vou avaliar vários contextos aqui, mas vamos avaliar primeiro um contexto no qual você está numa escola ou num curso que avalia o rendimento dos alunos através de uma prova. Então, você mesmo que não concorde com esse tipo de avaliação, quando você está inserida nesse contexto, você precisa seguir as normas, as regras da instituição. E aí, o que você pode fazer para tornar esse momento da avaliação algo mais justo, algo que desespera menos os alunos, porque alguns alunos ficam extremamente nervosos com essa questão de fazer uma prova, de ser avaliado. Então, a primeira coisa que você precisa se certificar é de que o seu aluno, de que os seus alunos estão preparados para fazerem a prova. E isso não acontece uma semana antes da prova ou uma aula antes da prova, com aquela já clássica revisão para a prova. Eu, na verdade, acredito realmente que não faz sentido você fazer uma revisão para a prova, porque os seus alunos precisam estar preparados para a prova, independente de ter revisão ou não. Eu acho que quando você faz uma revisão para que o aluno se prepare para a prova, é porque ele não está necessariamente preparado para ela. Então, eu pessoalmente não acredito e não gosto da ideia de revisar para uma prova, mas isso é o que eu penso. Se você está numa escola que efetivamente te pede que aplique provas, então você precisa estar certo, ciente de que seu aluno está pronto para fazer aquela prova. E isso tem que ser um processo ao longo de todo semestre ou de todo trimestre.
Você não pode ir evoluindo com a matéria sem que os seus alunos tenham realmente aprendido aquele conteúdo, porque só assim o seu aluno vai estar realmente preparado para quando chegar o tal dia da prova. Então, esse é o primeiro ponto. O seu aluno precisa estar preparado. E eu acho que isso se aplica, eu acho não, eu tenho certeza que isso se aplica tanto para crianças, quanto adolescentes, quanto adultos. Seus alunos precisam estar preparados para uma prova que pode acontecer a qualquer momento, né? Porque uma prova, se o aluno está pronto, ele pode fazer uma prova a qualquer momento. Se o aluno ou se a turma fica extremamente nervoso, extremamente nervosa, extremamente nervosos com a prova, algumas pessoas ficam, você precisa trabalhar isso em sala de aula. Você precisa conversar muito sobre a prova, que estar nervoso é uma coisa normal. Eu acho que uma coisa muito ruim é quando a gente diz para o aluno assim, não precisa ficar nervoso. A pessoa não fica nervosa porque precisa, ela fica nervosa porque ela fica nervosa, né? Eu acho que é muito mais, tem muito mais efeito, surte muito mais efeito se você explicar para o aluno que ficar nervoso é normal, que a maioria das pessoas fica nervosa antes de uma prova, e que é respirar fundo, confiar nele e ir fazer a prova. Eu acredito também que quando você faz várias mini provas, eu vou explicar o que eu chamo de mini prova, mas quando você faz várias mini provas, você meio que habitua o aluno a ter confiança nele e no que ele consegue produzir e no resultado que ele vai ter na prova. As mini provas são exercícios que você pode ir fazendo com seus alunos, e toda vez que o aluno tiver um bom resultado no exercício, quando ele acertar a maioria das questões, você mencionar isso. Tá vendo? Se fosse uma prova, você tiraria uma super nota porque você fez super bem. Quando você começa a trabalhar essa ideia de que o aluno está sim preparado e que se fosse uma prova sim ele tiraria uma boa nota, você vai preparando muito o emocional desse aluno para a hora da prova, tá? Então esse é um aspecto que eu acho que precisa ser conversado com os alunos, precisa ser trabalhado em sala de aula. E em alguns casos, o aluno ele tem tanto pânico de prova, é uma questão realmente psicológica que nós professores não temos muito como atuar, porque não somos profissionais da psicologia, mas que em alguns casos, se é totalmente mandatório que o aluno faça a prova e o aluno realmente entra em pânico a ponto de não conseguir fazer a prova, eu sugiro que você aplique a prova como um exercício, sem chamar de prova, mesmo que você tenha que fracionar essa prova em várias atividades e dar para o aluno como se fosse um exercício para ser feito em sala de aula, mas não rotular como prova, para que esse pavor não tome conta do aluno. Agora, se são pessoas que não entram em pânico, entendem que a prova é parte do processo e que tudo bem, então ótimo. Eu só aconselho que você não coloque todo o peso da sua avaliação na prova, porque agora eu trago uma outra questão. Será que aquele exercício que o aluno tem que fazer com um tempo pré-determinado, nesse momento rotulado de prova, onde muitos ficam nervosos, será que isso realmente avalia o seu aluno? Será que o resultado dessa prova vai dar para o aluno e para você e para a escola, para a instituição, uma ideia exata do que esse aluno consegue produzir? Para mais e para menos, porque o aluno tanto ele fica nervoso e faz uma prova que ele
poderia ter um resultado melhor, mas não teve porque ele estava muito nervoso, quanto também o contrário é verdade. Muitas vezes o aluno, ele estuda tanto, absolutamente tanto, para fazer a prova e se prepara tanto para fazer a prova e é tão especialista em fazer provas que ele acaba tendo um resultado na prova acima do que a capacidade comunicativa dele real. Então, será que prova realmente avalia? Será que é o melhor modelo? Por isso que eu acho que ela não pode ser a única nota do seu aluno. A performance do aluno no dia a dia, na sala de aula, te diz muito mais sobre ele do que a prova em si. Eu não estou dizendo que prova não precisa ser feito, eu estou dizendo que prova talvez não seja tão importante quanto algumas escolas e algumas pessoas acreditam, e como alguns alunos acreditam, porque sim, muitas vezes o aluno, principalmente o aluno adulto, ele quer fazer prova porque ele quer saber matematicamente como ele está evoluindo ou não. Mas você não precisa da prova para ter uma boa avaliação do seu aluno. Isso realmente eu acredito. Você não precisa da prova. Você pode, você deve avaliar o seu aluno no dia a dia, aula após aula. Você, como professor, como professora, você tem que saber, tem que ter condições de saber se aquele aluno está com um bom rendimento, está com uma boa assimilação do conteúdo ou não. Você, como professor que está ali na sala de aula, você precisa saber disso. Você não pode depender de uma prova para te dar essa informação. Mas num cenário no qual você tenha que fazer a prova, o que eu aconselho é que você não coloque todo o peso em cima da prova, que tenha um processo de avaliação no qual a performance do aluno no dia a dia seja levada em consideração. Então você pode criar critérios para estar numa avaliação contínua com o aluno. Você pode criar critérios para todos os skills. Quando você faz uma determinada atividade de listening, por exemplo, ou quando você faz uma determinada atividade de speaking, você separar sempre uma vez por semana, ou uma vez a cada aula, ou uma vez a cada 15 dias, uma atividade na qual você vai realmente mesurar ali e marcar e avaliar com pontos mesmo, né? O aluno não precisa nem saber disso. Você pode fazer esse seu controle para você ter isso, né, anotado. O aluno não precisa saber, porque para ele é uma atividade como outra qualquer. Mas por que é importante que você anote? Porque ao final de um semestre, você não vai lembrar, principalmente se você trabalha com turma, você não vai lembrar como que o Joãozinho foi em todas as atividades, em todas as mini provas que você aplicou, em todas as atividades que você fez em sala de aula para saber se ele teve ou não uma boa performance. Então, essa avaliação continuada na qual você a cada aula você observa seu aluno e você entende em quais aspectos ele está bem, em quais aspectos ele não está bem. Isso é muito importante, mesmo numa instituição que te exige a prova, porque você pode, em função dessa avaliação continuada, desse trabalho de observação que você faz a cada aula, você pode, sim, dar um conceito para ele junto adicionado à prova. Você pode ter a nota da prova, mais a nota da performance do aluno em sala de aula e fazer uma média por aí. Eu acho que isso é uma coisa que pode tranquilamente ser negociada com a direção da escola, com a coordenação da escola, do curso, até porque a grande maioria das escolas e dos cursos que acreditam na avaliação continuada já tem esse critério de ter realmente alguma nota, algum conceito que se some à prova para que você tenha uma média mais ampliada, uma média mais realista da performance do aluno e não só a nota da prova. Agora, se você trabalha em uma
em um cenário no qual você não tem obrigatoriedade alguma de aplicar uma prova, você é um professor particular, você é uma professora particular, ou a escola onde você trabalha, o curso onde você trabalha é totalmente flexível em relação a isso e não exige de você uma nota de prova, que você dê uma nota de prova através de uma prova para o seu aluno, eu acho que você pode, no caso dos professores particulares, conversar com o seu aluno e entender qual é a importância que esse aluno ou essa aluna dá para uma prova. Porque, repito, muitos alunos adultos querem prova, querem nota. Como tem muitos que têm pavor e para muitos isso é indiferente. Então, se o aluno ele gosta da ideia de fazer uma prova para ele também ter uma avaliação formal de como está o desempenho dele, ok. Mas eu acho que é uma coisa que você deve conversar com o aluno. Não, acho que é uma coisa que não deve ser mandatório num cenário em que você tem a possibilidade de fazer isso. E se o aluno disser não, que eu quero fazer prova, eu quero ter essas notas, por que não, né? Quando você é professor particular e você trabalha com criança e com adolescente, eu acho que isso é uma conversa que precisa ser tida com os pais. Se os pais realmente desejam que sejam aplicadas provas ao longo do curso. Isso é uma conversa que precisa ser tida, porque as expectativas são diferentes. Muitas vezes você tem um pensamento em relação à prova diferente do aluno, diferente dos pais do aluno. Então, seja com adulto, seja com adolescente, seja com criança, é uma conversa que precisa acontecer. No caso dos adultos, obviamente, a conversa vai acontecer com o adulto e no caso das crianças e dos adolescentes, com os pais, né? Agora, optando por fazer uma prova, por aplicar provas, seja justo e coerente. Tenha certeza absoluta que a prova que está sendo aplicada corresponde a todo o conteúdo que o aluno viu. E que o grau de dificuldade da prova corresponda ao que você exigiu do aluno ao longo do período, do semestre, do bimestre, do mês, dependendo da periodicidade que você aplica a prova. Porque você não pode ter aulas num determinado nível e na hora da prova você jogar esse nível lá para cima, por exemplo. E nem lá para baixo também, porque quando você joga lá para cima, você coloca para o aluno uma situação impossível, ele não se preparou, você nunca demandou aquele nível de performance antes, e aí você demanda na prova. E também jogar para baixo pode dar para o aluno uma falsa ideia do desenvolvimento dele. Então a prova precisa ser justa e precisa ser coerente. Uma prova é algo, elaborar uma prova, por exemplo, é algo extremamente difícil, extremamente complexo, que você precisa fazer realmente com muita calma, porque os critérios precisam ser claros, o nível dessa prova precisa fazer sentido com o nível das aulas e a maneira como você vai pontuar também. Eu acredito que os professores que não têm muita experiência com criação de material não deveriam criar suas próprias provas, e sim aplicar a prova que esteja vinculada com o material que você usa. Porque criar uma prova pode te trazer algumas questões do aluno se sentir injustiçado ou achar que a prova não faz sentido em função das aulas. Então, eu acho sempre muito mais interessante você usar a prova que já venha com o material que você utiliza. Se você não utiliza e você realmente vai ter que criar a sua prova, faça isso com muito cuidado, com muita atenção, com
com tempo para poder revisar, não faça correndo, porque você pode acabar incorrendo em alguns erros. E, muito importante, o aluno precisa saber qual é o conteúdo que vai cair na prova. E ele precisa estar acostumado com o tipo de atividade que você vai pedir na prova. Por exemplo, você nunca pediu para o aluno fazer uma redação, e aí na prova você pede uma redação. Isso vai ser uma questão problemática enorme para o aluno. Então, o aluno ele precisa estar acostumado com o tipo de atividade que ele vai, com o tipo de exercício que ele vai fazer na prova. Outra coisa, se estamos falando do ensino de idiomas e o ensino de idiomas prevê o aprendizado de vocabulário, de gramática, mas prevê também a prática de todos os skills, né? De reading, de listening, de writing, de speaking. Então, a prova precisa contemplar todos esses aspectos. Mesmo que você faça uma prova escrita com maior frequência, mas em algum momento você precisa testar a oralidade, você precisa fazer um teste de speaking, né? Um teste oral. Assim como você precisa fazer um listening, porque falar um idioma não é saber só um skill, é saber vários skills, né? Então você precisa realmente preparar o aluno para isso, você precisa se preparar para isso e você precisa realmente estar atento a todos esses aspectos, porque você precisa testar todos os skills e não só um, ou não só gramática, ou não só vocabulário, ok? Bom, eu acho que a questão principal aqui é seguir o que foi combinado. Então, se você combinou que vai ter prova, ótimo. Se você combinou que não vai ter prova, ótimo. Mas precisa ser combinado, né? O aluno ele tem que estar ciente do que vai acontecer ao longo do processo dele de desenvolvimento. Uma coisa que me perguntam muito o tempo todo é: Beth, mas você acha que prova avalia realmente? Então, eu acho que a prova, ela pode avaliar ou não. Eu não acho que a prova seja a coisa mais importante. A coisa mais importante é o aluno estar apto a fazer a prova. E aí, se o aluno está apto a fazer a prova, fazer ou não a prova, tanto faz. A prova ela não pode ter um peso maior do que o aluno estar apto para fazer a prova. E aí eu não estou falando de provas de certificação, não, tá? Porque as provas de certificação é um outro departamento, porque o aluno ele precisa daquela nota para ele ter ou não aquele certificado, e normalmente isso é para validar alguma coisa, porque ele está pleiteando estudar em algum lugar, ou porque tem um projeto envolvido, um emprego envolvido, uma bolsa de estudo, a ida para uma universidade, a ida para conseguir ou não um scholarship, uma bolsa de estudo, é diferente, tá? E aí você precisa preparar o aluno para fazer a prova, né? Até porque as provas de proficiência, né, as certificações, não é só saber o conteúdo, é saber o conteúdo e saber fazer a prova. Eu estou falando das provas que nós, professores, aplicamos nos nossos alunos para saber se eles passam de ano, se não passam de ano, se eles passam de semestre ou se eles não passam de semestre. E aí eu realmente acho que a questão mais importante não é a prova. Como eu falei, a questão mais importante é o aluno estar preparado para fazer a prova. Porque se o aluno está preparado para fazer a prova, isso significa que o conteúdo visto foi aprendido, que o conteúdo visto já faz parte do conhecimento do aluno, que o conteúdo visto já é usado pelo aluno, né? Espontaneamente, fluentemente. Então, isso é que é o mais importante. E aí, se isso acontece, ele fazer a prova por uma questão formal ou ele não fazer a prova é o de menos. E se o aluno ele se sente realmente preparado, para ele também fazer ou não essa prova vai ser
o de menos, porque o que importa para ele é saber o quanto ele está bem ou ele não está bem. Mas veja bem, tem um outro aspecto muito importante. Muitas vezes o aluno ele não tem visibilidade, ele não tem essa percepção do desenvolvimento dele. Muitas vezes nós, professores, falamos para o aluno que ele está bem, que ele está ótimo, e o aluno continua insistindo que ele não está bem, que ele não sabe, que ele não consegue, que ele não fala. E aí, nesse caso, a prova tem um papel muito importante para esse aluno, porque é como se a prova provasse para ele que ele realmente consegue fazer. A prova tem esse papel, ele tem esse efeito na cabeça de muitos alunos adultos, novamente, adultos, tá? Mas, repito, o mais importante não é se a prova avalia ou não avalia, o mais importante é o aluno estar preparado para fazer a prova. E isso é um trabalho de dia a dia, né? O aluno, ele precisa, a cada conteúdo que você dá, cada conteúdo que você trabalha em sala de aula, ele precisa estar bem naquele conteúdo, ele precisa ter aprendido, ele precisa ter entendido, aprendido e que ele precisa conseguir usar esse conteúdo. É isso que importa, é isso que vai fazer o aluno conseguir chegar à fluência ou não. Não a prova, efetivamente, mas enfim, tem vários cenários, tem várias questões envolvidas, você precisa avaliar cenário por cenário, o cenário onde você está, o aluno que você tem, a turma que você tem. Agora, algumas coisas eu acho que a gente deveria evitar de qualquer jeito. Usar a prova como uma ferramenta disciplinante, no caso das crianças e dos adolescentes, no sentido de, eu vou aplicar uma prova surpresa porque vocês não se comportam, ou eu vou, na hora da prova, você vai ver que você não vai conseguir. Usar a prova como uma ferramenta disciplinante e usar a prova como uma punição, isso é muito ruim, porque definitivamente não é esse. Não é esse o papel da prova, não é isso que a gente objetiva com uma prova. Então, isso é um comportamento que alguns professores acabam tendo por uma questão de disciplina em aula, mas que não deveria ter. É isso. Falei na questão dos alunos, dos adultos, das crianças, do aluno que quer fazer a prova, do aluno que não quer fazer a prova, do aluno que precisa e dos alunos que não precisam, da escola que te exige isso, da escola que não te exige, do professor particular que tem que decidir se vai aplicar prova ou não. Falei isso tudo. Eu espero realmente que tenha conseguido fazer você refletir um pouco mais sobre essa questão da prova, da sua validade, da sua importância, de qual papel a prova ocupa na sua sala de aula, ok? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter chegado até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, se tiver alguma dúvida pode perguntar que eu vou responder. Se curtiu o vídeo, mande para outros professores para que possamos continuar essa conversa e termos cada vez mais e mais professores que ensinam de verdade, cada vez mais e mais professores de valor. Curta, compartilhe, comente. Obrigada pela sua presença e até a próxima aula.